Olá, nossa planta de hoje é a citronela. A citronela ela é originária da região da Ásia, especialmente do Ceilão e do Sri Lanka. Seu nome científico é Cibopongo nardus. Apesar de ser uma parente muito próxima do capim-cidreira, ela pode ser confundida, mas suas propriedades medicinais são bem diferenciadas. Essa planta hoje está difundida então pelo mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil, e é utilizada muito para repelir insetos, até mesmo mosquitos, borrachudos, que vão fazer as principais propriedades medicinais dessa planta medicinal. Então essa planta, ela é uma touceira, ela dá um pequeno arbusto, e ela pode ser multiplicada então por essas touceiras, chegando até 90 centímetros, 1 metro de altura, e ela demanda um solo bem fértil, uma certa quantidade de água e sol pleno para a multiplicação. Se você for colher essa planta seu quintal, na sua região, preferencialmente colher ela depois das 10 horas da manhã, porque a quantidade de princípios ativos está mais concentrada e, consequentemente, vai fazer um melhor efeito terapêutico. Essa foi uma planta muito utilizada como repelente e até 1874 era a única forma de repelir insetos dos seres humanos. Após esse ano foi descoberto outras substâncias e colocou-se no mercado então alguns repelentes que inclusive temos até hoje. Os óleos essenciais, eles são extraídos pela indústria de cosmético ou indústria farmacêutica para compor aí sabonetes, desodorantes, loções para a pele e até mesmo outros tipos de composição, como a vela de citronela, que é muito comum. E ela é uma planta que tem indicação como antisséptica e germicida também. Então ela pode ser utilizada além como repelente de insetos em geral, como também repelente de pulgas, repelente de carrapatos, mas pode ser utilizada como desodorante natural para algumas pessoas, que tenham ou que queiram utilizar essa planta na sua casa para essa finalidade. Então essa planta ela é bem interessante, a gente precisa fazer a extração dela através do chá medicinal aqui, da forma infusão, e fazer a utilização por via tópica. E é uma planta que é utilizada pelo mundo inteiro com bastante segurança. O que pode causar algum problema relacionado a alguma reação adversa é a sua toxicidade a nível tópica, que pode causar uma irritação da pele ou até mesmo uma dermatite, que é uma inflamação da derme, que é a camada que nós temos aqui na pele. Uma irritabilidade, alguma coisa nesse sentido, quando os seus óleos essenciais estão mais concentrados. Então, se você for uma pessoa que tem a pele mais branquinha, mais ressecada, tome cuidado, porque ela pode causar um tipo de irritação, que é essa dermatite, mas na grande maioria das pessoas isso não acontece. Pode ser utilizado com bastante segurança. E uma dica também importante que somente utilizar essa planta para aquelas pessoas acima de 3 anos de idade. Mulheres grávidas, ou que estão gestantes aí, amamentando, a gente prefere não utilizar por falta de estudos de segurança na qual essa planta não foi corroborada para ser utilizada nessas pessoas. Então nós vamos fazer aqui o preparado. Essa é uma planta na qual nós separamos aqui uma folha dela. Não precisa ser utilizado essa parte que é a parte do caule da folha. Então nós podemos cortar sempre a folha aqui nessa região, posterior ao caule dela mesmo. Essa parte aqui, se for colhida porventura dessa forma, faça o descarte. Tomar muito cuidado, porque as folhas elas são bem ásperas, Se vocês passarem o dedo no sentido da folha aqui longitudinal, não tem problema, mas se for o contrário, de cima para baixo, essa folha pode cortar. Então tomar cuidado ao manusear essa folha e também no manuseio de retirada dessa folha lá do seu local de extração. Nós separamos uma quantidade, fizemos a higienização da nossa planta, pegamos as melhores folhas que foram colhidas, fizemos a higienização com água corrente, sem sabão, sem bucha, somente passando levemente o dedo para que possa tirar alguma sujidade, alguma poeira dessa planta. E depois nós retiramos a parte então do caule e a parte posterior das folhas também, aqui onde elas terminam. Isso é importante para deixar uma forma mais homogênea de corte do seu produto que você vai utilizar. E aí nós colocamos aqui a nossa quantidade, que é essa aqui, para meio litro de água.
Podemos picotar de forma menor ainda, se vocês quiserem, né? Nós deixamos aqui em torno de 10 centímetros aproximadamente de cada folha, né? De 8 a 10 centímetros. Pode ser cortado menor, com o auxílio de uma tesoura ou de uma faca, para que seja feito o processo extrativo. Então nós medimos a nossa quantidade de água, está aqui 500 ml. Agora nós vamos levar a fervura, vamos adicionar aqui o nosso ebulidor, esperar levantar a fervura. Assim que levantar a fervura, vamos desligar o nosso ebulidor, tirar ele da água e depois adicionar na nossa panela aqui. Já vou colocar aqui na panela a nossa planta que está separada e espalhar ela um pouquinho para que possa, né, receber essa água que está sendo fervida. Nós devemos deixar a água fervida aqui em contato com a nossa planta cerca de 5 minutos após verter essa água aqui em cima dessa planta para que seja feita a extração dos nossos princípios ativos. Após esperarmos então 5 minutos do processo de infusão do nosso preparado, essa planta pode ser utilizada de duas maneiras, que é através da aromaterapia. Uma maneira seria através do nosso preparado, desse chá aqui, da nossa panela, destampá-la e fazer a respiração aqui por cima dela, para que seja exalado os óleos essenciais que estão aqui. Uma outra maneira de se utilizar é através das folhas, que não precisam ser feitas processo extrativo, mas nós devemos então colocar na mão, dar uma espremida e levar aqui ao nariz, para que possamos respirar os óleos essenciais que estão sendo exalados desse processo da folha. O processo de aromaterapia ele é importante para algumas questões relacionadas ao corpo, especialmente para tonificar o organismo, para gerar uma sensação de bem-estar, e ele também equilibra tanto o sistema cardíaco quanto o sistema do sistema nervoso central. Então, seria bastante interessante fazer a utilização diária, seja preparando o chá, na qual a gente consegue extrair maior quantidade desses princípios ativos, ou através da maceração da folha com a mão, com a palma da mão, fazendo então o processo de respirar esses óleos que estão ali. Nós precisamos realmente amassar as folhas na mão para que possa respirar. Isso gera uma sensação de bem-estar aí para o organismo, deixando ele mais tonificado e equilibrado em alguns sistemas, especialmente cardíaco e também do sistema nervoso central. Fora isso, se a gente for fazer então o nosso chá e fazer a utilização para repelir mosquitos em geral, inclusive essa planta vai servir para repelir o mosquito da dengue, o que é importante em determinadas épocas do ano, né? Nós podemos então fazer a filtragem, vou aqui começar, pode pegar o mesmo recipiente que vocês utilizaram para medir a água ou um outro recipiente se vocês tiverem acesso, adicionar uma peneira e aí coar esse nosso preparado aqui. O processo extrativo ele precisa ser do modo chá infusão devido ao arraste a vapor, a qual essa planta tem bastantes óleos essenciais, inclusive um muito importante que vai fazer aí o processo de repelir os insetos, né, os mosquitos em geral, que é o citronelal. E nessa planta nós conseguimos ter uma quantidade muito grande de citronelal, o qual caracteriza o seu efeito terapêutico mais importante. Como ela, né, nós vamos utilizar a via tópica, nós podemos pegar aqui um chumaço de algodão ou até mesmo uma gaze ou um pano, se vocês quiserem, fazer aqui, embeber esse algodão dentro do nosso preparado e fazer a utilização na nossa pele. Tem um outro modo também, que é se você tiver uma loção hidratante, né, você pode colocar um pouco desse preparado, nós podemos concentrá-lo também, colocar uma quantidade menor de água no nosso preparado, cerca de metade, né, de 500 ml para a nossa quantidade aqui, e aí adicionar em uma loção que você possa passar no corpo para que ela fique então com cheiro de citronela, fazendo aí então que os insetos não cheguem perto de vocês. Então eu vou utilizar aqui o chumaço de algodão, preciso então embeber o nosso chumaço, retirar aqui o excesso, né, de citronela, e aí eu posso utilizar na região aonde eu quero
colocar, né, os vapores aqui, os óleos essenciais de citronela. No caso, estou aplicando na minha pele, posso aplicar em outras regiões, né, que nós podemos utilizar, mas especialmente na parte, né, dos membros superiores e inferiores, né, braços e pernas, para que nós possamos utilizar essa citronela aqui. O ideal é utilizar ela mais quente, mais morninha ou quente, porque o óleo essencial ele fica mais retido na pele. Se você utilizar em frio, pode ser utilizado também, né, gelado, né, ali na geladeira, que esteja na geladeira ou frio, temperatura morna ou ambiente, dá para utilizar, porém a eficácia é um pouco menor, tá, no momento da aplicação. Mas então aí vocês podem dar uma aquecida, uma leve aquecida nesse preparado e colocar, né, à disposição para ser utilizado para que seja feito então esse processo de repelir os insetos. O aconselhável é utilizar ela a cada 2 horas aproximadamente na pele, ou até mesmo vocês deixarem no ambiente para que afaste os mosquitos dela. Algo interessante também é que essa planta, se vocês estiverem cultivando ela em jardim ou não tiver a possibilidade de cultivá-la, ela é bastante interessante porque ela vai repelir algumas pragas que podem estar afetando o seu jardim, ou o seu quintal, ou até mesmo o seu horto medicinal que você esteja cultivando na sua casa. Então essa foi a nossa planta de hoje, a citronela, bastante utilizada então especialmente para repelir insetos, mosquitos, né, principalmente borrachudos, da dengue também. E espero que vocês tenham curtido a nossa dica de hoje. Espero encontrá-las no próximo programa. Aqui, a Farmácia V se faz presente, cultivando saúde.